Fala galera, Mari por aqui. Como é que vocês estão, meus musers? Hoje a gente vai dar continuação à história da Raquel, a saga Voz Divina, parte 2 e final, parte 2 e final. Se você caiu aqui de paraquedas, normalmente nossos episódios são independentes um do outro, você pode escutar qualquer um em qualquer ordem, mas o nosso quadro de hoje é a saga, onde a gente divide parte 1 e parte 2. São histórias que a gente saboreia um pouco mais, tem mais detalhes, normalmente emocionantes, até demais para o nosso coração. E antes de entrar aqui e contar para vocês da voz divina que a Raquel escutou no ouvido dela, quando eu terminei de falar para vocês da parte 1, o que aconteceu na parte 1? Mas então, eu conto ou você conta? A nossa musa era casada há 35 anos, um casamento que parecia ser lindo e sólido a olhar dos filhos, dos netos que eles tinham, da família, mas ele era um cara que não valia nada, que traía a Raquel à torta e à direito, até que um dia ele cansou de trair e ele trocou a Raquel por uma outra mulher, né? Não sei se trocou é bem a palavra, mas ele terminou o casamento dizendo que ia ficar com essa outra mulher. Mas aí o que veio depois foi pior. Por quê? Ele começou a postar nas redes sociais, sem ter consideração nenhuma pelas pessoas, pela família, fotos com conteúdos assim, poses bem pesadas, fotos pelados, fotos tomando banho juntos, mostrando a intimidade, coisa que nenhum casal deveria fazer na internet, para falar a verdade. E isso poucos dias após, né, ter terminado com a nossa musa. E aí, a família toda ficou em choque, tentaram levantar ela resolveu dar uma recalchutada, uma cirurgia, puxar aqui, tirar ali. Ficou mais bonitona ainda do que já era. Quando voltou para assinar o divórcio, aí veio o golpe final. Porque o ex-marido traste pediu para voltar com ela. Tudo o que ela queria era aquilo, era aquele momento, aquele perdão que ele pediu, né? Aquele rabinho entre as pernas. Só que no fundo ele falou, espera aí, eu vou buscar minhas coisas. E fez que nem pai que fala que vai comprar cigarro na padaria. Ele nunca mais voltou. Ele não voltou e quando ela ligou, ela ainda foi humilhada pela atual, amante agora atual, que falou humilhações e deboches. A dor que ela sentiu, até hoje ela não sabe nem narrar se dor é a palavra certa. Mas como ela é feliz no simples... A nossa musa foi visitar a filha que morava na Holanda há alguns anos. Ela foi pra lá, só que ela tava muito mal. Parece que lá foi quando bateu a tristeza de verdade, sabe? Que ela se permitiu sofrer, chorar. E ela entrou pro quarto um dia. Mulher devota que é, ali de joelhos, ela pediu que Deus a levasse. Só que aí ela escutou uma voz divina enquanto orava. No ouvido dela, assim, muito clara. E a voz falava, levanta, porque não é o fim. A gente terminou aqui. Quando a Raquel escutou essa voz no ouvido, na hora, passou o choro dela. Ela estava em lágrimas, mas não caía mais nenhuma. Parece quando você toma um remédio que tira com a mão. A voz falou e na hora passou o choro. Não tinha lágrima. Ela sentou na cama e ficou pensando. Será que era a voz de Deus falando comigo, o Espírito Santo? Eu acredito que quando a gente tem uma vida digna, palavras dela aqui, e a gente faz o bem, a gente tem o direito da companhia de Deus, sim. E ela resolveu interpretar isso dessa forma, de acordo com a fé dela, com as crenças dela, mas foi importante para ela naquele momento. Na hora ela já pegou o celular, assim, teve um ímpeto, né? Acho que é ímpeto a palavra, de pegar o celular e viu que tinha uma mensagem lá. Alguém tinha mandado para ela uma árvore de Natal. Sabe aqueles gifs assim que mandam no grupo da família, aí no Natal mandam com a árvore. E nessa árvore estava ali desejando paz, saúde, coisas boas. Coisa fofinha assim. Ela achou fofo e resolveu disparar essa imagem para os amigos dela. As pessoas os contatos, e espalhar esse espírito natalino. Que deu, gente, depois que ela escutou a voz divina, ela foi de 0 a 100, entendeu? Ela já tava
E agora ela já tava assim, bora, espírito natalino, ho, ho, ho. E nessa de mandar a arvorezinha pros amigos, ela acabou mandando pra aquele perfil fake. Lembra? Que mandou uma mensagem pra ela, que tinha o nome de Marcos, o mesmo nome do ex-marido dela. E ela mandou pra esse perfil também. Ela não sabe se mandou mesmo bloqueado ou se ela tinha desbloqueado. Ela não é uma pessoa muito das redes, assim, né? Da tecnologia. Só sei que ela mandou pra aquele fake. E no dia seguinte, quando ela foi olhar as mensagens dela, esse cara, esse tal Marcos, tava respondendo a arvorezinha de Natal dela. Falando Feliz Natal, só coisas boas. Será que agora a gente pode ser amigo, né? Eu sei que você tinha me bloqueado, mas bora ser amigo aqui, Internet Friends. E aí ela falou, Eu vou falar pra ele que eu mandei essa árvore aqui sem querer. mas como ela tava naquele momento, né, da voz divina, do espírito natalino, a Raquel decidiu só agradecer pelos votos ali e desejou um Feliz Natal pra ele também. E disse pra ele, tá bom, você quer conversar mais comigo? Não tem problema, vamos conversando aqui pela mensagem. Eles não se conheciam, gente. Ele realmente era um cara que seguia ela na rede social. Enfim, tipo um stalker, vai. Ele falou pra ela, bom, você tá melhor, como é que você tá? Sabia do divórcio, acompanhava a vida dela, enfim. E quando a Raquel falou, sim, tô melhor, tô indo, né? A voz divina acabou de falar comigo aqui, só pode ser coisa boa, então eu tô mais calma. Não falou isso, né, gente? Eu que tô falando aqui. E aí ele falou, bom, já que você tá melhor, Eu queria te ver. O que você acha? Então, agora não vai dar, sabe o que que é? Eu não tô no Brasil. Quando eu voltar pro Brasil daqui uns meses, a gente pode ser amigo, conversar e aí ver se vai rolar, a gente se vê. Ah, é? Você não tá no Brasil? Aonde que você tá? Eu tô na casa da minha filha, aqui na Holanda, em tal cidade. Ah, tá bom, então. Então, eu tô passando aí, eu vou te ver. e ela brincou e falou, tá bom, vai vir de cavalo, vai vir de trem, e vai teletransportar. Como é que vai vir, né, do Brasil assim tão rápido hoje? Não, eu vou de carro. Eu acabei de checar aqui e eu tô a mais ou menos 500 quilômetros de distância de você, Raquel. Hã? Como assim? Você mora aqui na Holanda? Até parece. Só que sim, gente, o tal perfil fake de Marcos, mesmo nome do ex-marido dela, que nesse ponto ela já tinha descartado o seu ex dela. Não podia ser, né? Ele morava na Alemanha há 35 anos, o mesmo tempo do casamento aí da nossa musa, né? E ele era funcionário público que trabalhava para o governo. Tinha ali a vida feita na Holanda e estava apenas a 500 quilômetros de distância. Tava na cidade tal e tava falando que tava saindo de lá pra vê-la. Epa, epa, epa. A Raquel achou estranho e aí as sirenes, os alarmes dela deram uma ligadinha. Não, 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 não. Calma. Eu não posso te ver assim agora. Eu preciso preparar aqui as minhas filhas, falar pro pessoal antes de te conhecer. Nem que for só como amigo, mas eu não posso. Eu nunca tive amizade com outra pessoa fora do casamento. Pra vocês verem, gente, como ela era com o ex-marido, né? O tipo de casamento que era. Tá, já que você não pode, Raquel, quando é que você pode? E o combinado foi que a Raquel ia conversar com a família, com os amigos, falar, né, de todas essas coincidências. Enquanto não saiu uma data para eles se verem, eles continuaram conversando por mensagem todos os dias. E os dias foram passando, eles se falando, aquela química, aquele papo bom rolando, ele mandando músicas para ela e ela amando porque eram músicas que ela gostava também. E depois aí eles não pararam de conversar. Até que finalmente foi marcada uma data. A família não estava muito assim querendo deixar a dona Raquel, né, ir nesse date que não era meio date, era uma coisa que era uma pessoa que ela conheceu na internet também, até um pouco perigoso. E vocês podem ver que ela parece, né, ou era na época, uma mulher que, por mais que já era uma mulher madura, uma mulher com uma ingenuidade, me parece, por ser assim tão carinhosa, amorosa e ter vivido tanto tempo para a família.
Então, eu acho que a família se preocupava um pouco mais com ela e em preservar os sentimentos desse cristal, né? A filha dela sentou com ela e disse: Mãe, qual que é a possibilidade de isso dar certo? 1 em 1 milhão, minha filha. Ela deu um sermão na dona Raquel, mais um sermão. A Raquel sabe que ela tinha razão, mas ela estava batendo o pé. Ela não era criança também. Ela só ia na porta, dar uma olhada, vou ver e te aviso. E aí, se não fosse um match ali, se não batesse, se fosse uma pessoa esquisita, enfim, né, qualquer coisa, ela não ia nem sair pra fora da porta, ela já ia voltar ali pra dentro e tchau, tchau, tchau. E ela lembra de tudo assim perfeitamente. Quando o dia chegou, tava muito frio. Tava tão frio que tava nevando. A campainha tocou. Era uma avenida que a filha dela morava. E quando ela saiu na calçada, o Marcos... E não, gente, o Marcos não era o ex-traste dela. O Marcos estava segurando um buquê de rosas vermelhas, lindas, com um buquezão mesmo. Uma caixa de chocolate na outra mão. E olhou pra ela e falou alguma coisa. Só que nessa hora, não foi bem a voz divina. Ela não escutou nada. Era como se não tivesse som e tudo parasse. Tudo ficou quieto. Nem som de carro. De nada. Como se nada tivesse ao redor deles. Ele caminhou na direção da musa, deu as rosas, ela agradeceu e ali ela decidiu que ela ia entrar para dentro de casa, mas era só para guardar as rosas para sair de novo. Ela entrou no carro, pegou o casaco e os dois foram passear. Foi assim que ela conheceu aquele cara do perfil fake. E onde que isso vai dar, hein? Porque lá no carro, ele falou, vamos tomar um café? Você tá com fome? Não, deixa. Eu vou te levar num café maravilhoso, já que você não conhece tanto a Holanda. Ele levou ela numa cafeteria que se chamava Ana Carolina. Aquilo tocou a Raquel num lugar. Ana Carolina era o nome de uma das suas netas. E como ela já estava sensível, aquilo foi algo que tocou tanto que ela desabou na hora. E esse café, que era para ser um cafezinho ali, um macchiato, né, um latte, acabou virando uma sentada de 3 horas em que ela chorava, desabafou tudo, falou toda a vida e ele só escutou. Marcos, sem abrir a boca, apenas escutou, pegava a mão dela, dava palavras ali de encorajamento, que ia passar, que já tinha passado por isso. E ela só desabafando, gente, tudo da vida dela, né? Abriu o livro e ó, abriu a porta, deixou todos os boi passar. Eles tomaram um café, comeram um docinho, ele pagou a conta. E agora, para onde eles iriam? A Raquel estava mais animadinha, queria passear na cidade, falou, Quero ver uns pontos turísticos. O que você acha? Vamos, bora. levou Raquel para ver castelo, para ver rio, para ver ponte. Eles estenderam isso aí até a hora da janta, tá? Foi assim, algo intenso, gente. E no final da noite, antes de voltar para casa, o Marcos falou: Olha, Raquel, eu reservei um hotel, mas fica tranquila. Quartos separados. Você falou que não quer nada comigo, quer sua amizade, eu vou te respeitar. Assim foi feito. A Raquel, gente, ela tava topando. A voz divina não falou tanta coisa, mas parecia que tinha falado tudo o que ela precisava. Ela foi, dormiu em quartos separados, nada aconteceu, não teve beijo, não teve agarro, ele não tentou nada com ela. No outro dia tomaram café da manhã de novo. Eles partiram para mais um dia de muito papo, de muito passeio, de companhia gostosa e foram pro hotel dormir em quartos separados pela segunda noite. O Marcos abordou a moça e falou: É praticamente a sua última noite, a nossa última noite também aqui no hotel. O que a gente vai fazer amanhã? Você que manda, escolhe qualquer lugar. Eu quero ir para Amsterdã. Ele viu que dava para ir, numa distância razoável de carro, e combinaram, gente. Partiu a aventura. Oh, yes. Foram passar o último dia em Amsterdã.
Foi lindo. Ela amou Amsterdã, coisa mais linda. Voltaria super. E se divertiram horrores, né? Já na volta, aquele gostinho amargo de que aquele sonho de 3 dias estava acabando. Ela em breve voltaria para o Brasil também, ele não iria. E aí, na volta para casa, ali na estrada, ele parou o carro, desceu e falou: Dirige. a nossa musa, Não vou dirigir, não. Não, 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 não. Se a gente vai casar, se você vai casar comigo, você tem que dirigir. ela deu uma risadinha porque ela sentiu que ele estava tentando incentivá-la, sabe? E ela foi. Sim, senhor. Foi, assumiu a direção, dirigiu mais alguns quilômetros. Achei ele muso empoderando a Raquel. Amei. Quase chegando na casa da filha dela. Era a hora da despedida. Mas não sem antes um último ato romântico. O Marcos parou numa floricultura. Acho que já deu pra ver que o gato gosta de flores, né? E de presentear com flores. Ele comprou tulipas brancas lindas, uma caixa de chocolate. Voltou pro carro onde a Raquel estava ali esperando ele, né? Pensando onde esse homem foi, o que ele foi fazer. Só que quando ele voltou com essas flores de chocolate, ele disse: Raquel, você quer casar comigo? Gente, 2, 3 dias que eles tinham se conhecido pessoalmente, né? Claro, parecia que conhecia de outras vidas. Parecia. Mas daí até aceitar um pedido de casamento. Será que você não pensa um pouco assim? Precisa de um pouco mais de reflexão. Ela ficou sem palavras. Marcos completou dizendo: Você acredita em mim? Porque se você acredita em mim, quer casar comigo? musa atordoada. Ela nem sabia o que estava fazendo ou o que estava acontecendo. Mas ela, do nada, sem pensar, disse que sim. Que casaria. E estava aceito. A Raquel teria alguns dias apenas antes dela voltar pro Brasil para resolver algumas coisas e dar andamento, gente. Ela ia casar. Casar. Com um cara que ela mal conhecia. Ela disse que teve tempo, ela conheceu a família dele, os filhos que são casados, ela conheceu os amigos. E aí a filha dela até colocou ela num trem para uma outra cidade lá da Holanda, onde ele morava. Ele sempre recepcionando a Raquel com muitas flores, chocolate. Acho que é a linguagem do amor dele, né? E aí ela ficou mais um tempo com ele, sei lá, mais uns 10, 12 dias. Deu pra conhecer mais. Deu pra conhecer melhor e saber se... Tô entrando numa furada? Será que não foi precipitado eu falar esse sim? E ela achava que não. Porque esses 12 dias, pelo menos, foi suficiente pra ela ver que parecia ser sim a decisão certa. No dia que ela foi pro Brasil, o Marcos, ele tava meio desacreditado. E chegava até a falar. Eu acho que você não vai voltar. Mas ela falava: eu vou voltar. Você vai ver, a gente vai casar. Eu não falei à toa, não. Acredita, eu vou resolver meus BO, meus documentos, minhas coisas e eu volto. E ela foi pro Brasil. A nossa musa Isa estava esperando ela no aeroporto. Como sempre, né? Uma musa solícita, que coloca a tia pra cima. Acho que foi a única que falou, né? Que o ex-marido era um traste, assim, já na cara. Só que a irmã dela e a sobrinha ainda não tinham muita ideia desse pedido de casamento. E elas deixaram preparado para nossa musa um quarto. Tudo limpinho, arrumadinho. A irmã dela falou: Irmã, aqui você pode morar pro resto da sua vida. Mas, irmã, eu vou casar. Eu vou morar na casa dele. A gente vai ser feliz em outro país. Tudo bem. Você foi pedido em casamento, você quer casar, mas não é sobre isso. Eu quero que você saiba, irmã, que se você não quiser casar ou não dá certo, você pode morar aqui. E o que essa irmã fez, é mãe de Isa, né? Isona. O que Dona Isona fez aqui, ela nunca vai esquecer. O que as irmãs dela fizeram por ela foi bem mais do que qualquer outra pessoa da família. Ela sofreu junto o amor, o cuidado, porque a Raquel era a pessoa que cuidava de todo mundo. E foi bom ver que tinha alguém ali por ela. E tem mais, as duas riram, choraram, não acreditaram quando a musa falou pra irmã: Lembra daquele cara que vocês acharam que era
O meu ex, que era fake, que usava o mesmo nome do Marcos? Pois é, aquele homem que a gente bloqueou no ano passado é o homem que eu vou casar, irmã. A musa arrumou os papéis, foi embora pra Holanda, casou e tá até hoje junto com o nosso muso maravilhoso Marcos Cross, tá? Não é Marcos Silva, não, é Marcos Cross. Porque, infelizmente, né, o nome não deu pra escolher, então, acho que se desse, teria escolhido um outro. Mas aí ele chama Marcos também, fazer o quê? Nem todo mundo é perfeito. Nesse caso, né, gente, eu tô brincando aqui, fazendo uma brincadeira. Isso já faz uns 5, 6 anos que eles se encontraram, reencontraram, que eles se casaram, que foi esse encontro de almas gêmeas mesmo. E ela acredita que realmente foi Deus que colocou ele na vida dela, como um anjo. E ela foi pra lá no dia que ela chegou, gente, do Brasil. Ele tinha pendurado cartolina em casa, escrito bem-vinda ao seu novo lar. Tinha tudo, assim, gente, Marcos Cross é o último dos românticos. Tinha cartinhas guardadas nos cômodos. Sabe aquela coisa que você vai abrindo uma gaveta e tem um recadinho, aí tem um chocolatinho? Um querido. E ele fez questão de mostrar o quão bem-vinda ela era, o quanto que ele queria cuidar da nossa musa. E assim foi feito, e assim foi sendo, e assim vem sendo. Eles começaram a vida há uns 6 anos, e ela recomeçou com 56 anos. Nosso muzinho já tinha mais de 60. Eles têm uma diferença ali um pouquinho de idade. E com ele, ela aprende o idioma, tá falando um pouco agora, estuda. Ela aprendeu a dirigir, ela dirige. Gente, ela dirige. É na rodovia, é em todo lugar. Ela tá aprendendo que tudo é possível, que a gente pode e deve ser feliz. Ela tem o trabalho dela, que ela não tinha todos esses anos, né? O próprio dinheiro. E eles estão também construindo uma casa linda no Brasil. Oh, yes. Agora, nosso muso Marcos acabou de aposentar, mas é aqueles aposentados que não para não, então tá trabalhando. E ela tá trabalhando também, tá? Tá fazendo aí trabalhos de tudo que aparece pela frente e tá dirigindo pra cima e pra baixo, como eu falei. Mas enfatizei porque ela falou. Mari, eu dirijo. Não tinha como, né? Como ela não ia dirigir, sendo que um mês depois que ela chegou lá na Holanda, Marcos Cross tinha comprado um carro zero. Ela que fique com o carro usado porque ele comprou um carro zero pra ela. Ó, vou te falar, hein? Deu certo aqui esse negócio. Sei que a bonita tá conhecendo vários países, refazendo a história, e foi obrigada a ser forte agora num novo contexto, de novo. Ela teve que mudar a vida e descobriu pelo menos aí uma força que ela tinha dentro, que talvez jamais sairia pra fora ou jamais ela entenderia, né? Ela sabe o quanto abençoada ela é e, como diz a filha dela, 1 em 1 milhão. Mas aconteceu. E ainda bem que aconteceu com ela. A musa diz que ela teria talvez morrido aos poucos, ele trouxe a vida de volta pra ela. Mas um parênteses pra falar que não foi só ele que trouxe isso de volta pra você. Foi você mesma. Quando você se permitiu viver esse amor, escutou a voz divina. O amor, gente, ele transforma a gente, né? Quando temos alguém do nosso lado que coloca a gente pra cima, que corre junto, não tem como a gente não ser melhor também. Mas você tem crédito nisso, viu, musa? Você tem com certeza. E não é pra falar que a vida dela hoje em dia é um mar de rosas. Não, gente. Todo mundo tem as batalhas, os desafios, as brigas, as tretas. É normal. Mas uma coisa que ela tem certeza absoluta é que Deus colocou o Marcos Cross no caminho dela. Quando ela conheceu esse homem, ela falou, até por conta da idade dela, isso ela, tá, gente? Eu não tô generalizando. Mas ela falou, ó, Se você estiver procurando uma mulher pra cama, pra sexo, essa mulher não sou eu, esse cara não sou eu. Mas se você estiver procurando uma mulher pra cuidar de você, pra fazer seu jantar, cuidar, essa mulher, essa sou eu. Eu cuidarei do seu jantar, de você e de mim. então hoje essa é a regra deles. Ela cuida dele e ele cuida dela e eles cuidam um do outro. E coisa boa.
poderia acabar por aqui já um desfecho muito lindo para essa história. Pelo menos eu considero um final feliz, né? Não é aquele final cor-de-rosas, porque nenhum é 100%, aqui a gente tem recortes. E ela também, né, gente, comeu pão que o diabo amassou. Mas não acabou por aqui. Tem um desfecho mini, sim, que amarra tudo isso que eu contei acima, esse encontro, né, de almas gêmeas. Quando eles casaram, tiveram mais tempo para conversar, para se conhecer melhor, porque pensa, eles se encontraram 3 vezes na vida, ele pediu ela em casamento. 3 vezes assim, né, no mesmo, um dia atrás do outro. Depois eles passaram uns 10, 12 dias juntos. E foi isso. Depois ela foi pro Brasil, quando voltou eles casaram. Então um cara que ela conhecia há 2 semanas, se você juntar todos os dias, falava todo dia, ela botou fé. E aí, conversando mais agora, sabendo um pouco mais da infância, da família, detalhes, né? Os detalhes mais profundos quando você vai conhecendo alguém. Nisso, ele foi contando umas coisas da vida dele, do que ele fazia, quando ele começou a trabalhar, onde ele morava. E algumas informações foram batendo, assim, sabe? De morar perto, enfim. Eles eram também, né, do mesmo lugar no Brasil. Também, mais uma coincidência. E aí vamos voltar um pouquinho aqui. Quando a Raquel tinha 14 anos de idade, ela trabalhava no armazém do pai dela. E um dia, estava lá fazendo as coisas dela, um lindo rapaz parou o caminhão no armazém e pediu uma tubaína, que era algo que eles serviam lá. Ela servia tubaína, porque ela trabalhava e ajudava lá. Na hora que ele foi embora, esse mesmo rapaz foi até o caminhão que ele estava dirigindo, pegou um lindo buquê de rosas, tinha mais ou menos ali, sei lá, umas 30, 40 rosas vermelhas, coisa linda assim, caríssima, né? E ele trouxe e deu para Raquel. Ela tinha 14 anos de idade, mas ela nunca esqueceu essa história, algo marcante. Ela nunca mais viu esse rapaz, passou. Só que agora, conversando com seu novo amor, eles chegaram a uma conclusão. Ele trabalhava com caminhão e ele tinha uns 21 anos de idade quando ele passou pela cidade dela, porque ele fazia um trabalho de buscar flores no caminhão de uma cidade para outra. O Marcos contou para Raquel que ele carregava flores e que ele lembra de um dia que ele passou assim por um lugar, ele não lembrava que tinha sido Tubaína, nada disso, e ele deu um buquê de rosas para uma moça, uma menina. Então, hoje eles pensam que eles tiveram esse encontro na adolescência, na juventude. Eles têm quase certeza que era um outro, porque é muita coincidência, as datas, o trabalho, as memórias, tudo bate muito bem. Ela lembra das rosas do caminhão, ela nunca vai esquecer, sabe? Nunca ninguém, pode ser que ele tenha dado para outras, mas nunca ninguém tinha dado um buquê de rosas e acho que ninguém nem deu, só foi dar quando ela se reencontrou, eu gostaria de dizer, com ele anos e anos depois. Então, essa é a história da Raquel e do Marcos. A Raquel terminou dizendo: A gente fala que a gente não se conheceu, mas a gente se conhecia. A gente, na verdade, só se reencontrou. eita, gente, será? Ai, até arrepiei aqui. O que é nosso tá guardado, né não, pessoal? É o destino, gente. Se fez se reencontrar, ou se foi um encontro achando que é um reencontro, eles estão bem gratos por isso. 2 pessoas maduras que lutam todos os dias para dar certo, e mesmo na velhice, palavras dela, eles estão construindo um patrimônio juntos e melhorando a vida cada dia mais, com leveza, com alegria. E acho que a esperança realmente, gente, ela é a última que morre, né? Enquanto tiver amor, esperança, não dá pra gente desistir, a gente tem que escutar a voz divina mesmo. Olha, gente, foi bem difícil, assim, escutar algumas partes do áudio, sabe, da Raquel, ver uma mulher, assim, tão quebrada pelas atitudes e ter vivido uma vida inteira dessa forma, como foi com o primeiro marido. Mas o que me deixou muito feliz é saber o quão cuidada ela tá sendo agora, quanto de carinho que ela recebe, não só dele, da família. Eu perguntei pra Raquel e pra sobrinha da Raquel, gente. Uma das sobrinhas da Raquel que ajudou ela a mandar essa história pro podcast. Então elas mandaram juntas, eu conversei com as duas. E ela disse que o ex-trash, né, o ex-Marco Silva,
ainda tá com aquela moça que, né, ele terminou o casamento por conta dela, ainda estão juntos, mas se afastou muito da família. Os filhos, os netos, o pessoal ficou muito chateado e é difícil retomar, confiar numa pessoa dessa, né? Então, a galera meio que se afastou, não sabe muito mais dele, não. A notícia boa é que em breve, não sei quando, mas a Raquel e o Marcos Cross estão construindo uma casa muito linda na cidade natal deles. E eles vão passar a aposentadoria daqui uns anos, quem sabe, nessa casa. Tá tudo encaminhado, gente. A avó divina cuidou de falar pouco, mas significou muito para ela. Que se não fosse aquilo, ela não sabe se teria coragem para viver tudo que veio à frente. Imagina, a gente ter perdido essa chance de ter encontrado um cara nessa altura do campeonato como o Marcos Cross. Ó, muito, mas muito obrigada por compartilhar essa história com a gente. Eu fico tão feliz quando vocês mandam aqui nesse podcast, não sei se vocês já perceberam, chega muita história que é a vida inteira da pessoa. Às vezes vira saga, às vezes a gente resume. Não é só esse tipo de história que a gente quer e procura aqui, mas eu sinto que vocês confiam pra mandar essas histórias sensíveis, detalhes, coisas que eu fico, gente do céu, não acredito. Às vezes nem eu acredito que vocês compartilham certos detalhes e é incrível, tá? Incrível. Continue mandando, enviem histórias. Se você gosta desse podcast, quer que esse trabalho continue, enviem histórias. Bom, gente, por hoje é só na história da Raquel. Quero saber aí dos comentários o que vocês acharam desse desfecho. Vamos deixar a pergunta. Será que era os dois ali na infância e na juventude? Será que foi um reencontro mesmo? Ou será que eles estão muito apaixonados, estão pirando um pouquinho? Ó? Quero saber aí as opiniões, tudo que vocês acharam. Nossa guerreira saiu vitoriosa dessa vez. Agora quero saber a opinião aí de vocês do outro lado. Epa, epa, epa. Já ia esquecendo de algo de extrema importância. Como eu prometi e como foi liberado pela Raquel, pelo Mr. Cross, as fotos do casal estão liberadas no nosso Telegram. Já sabe como faz para acessar, né? O link está aqui embaixo para acessar. E aí, gente, não tem emoji na cara deles, nada. É a foto nua e crua. Se quiser ver a carinha deles, tiver com curiosidade, corre lá no grupo, tá bom, gente? Não esquece de dar uma moral pra gente aqui, seguir, deixar 5 estrelas na sua avaliação ou na nossa rede social, que é o @vocêcontaseuconto. Entra lá, de vez em quando a gente posta algumas coisas diferentes, alguns conteúdos. O nosso grupo do Telegram também, se quiser fazer parte da comunidade, onde a gente conversa um pouco mais, troca um pouco mais sobre as histórias, o link também tá aqui na descrição. Ok, meus amores? Um beijo e até já já. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Se você tem uma história e quer que a gente conte ela aqui anonimamente, manda pra gente no escreveseuconto@gmail.com. e até a próxima!